Faltando poucas horas para o processo eleitoral nos Estados Unidos, temos Donald Trump fazendo uma cartada aí bastante polêmica. Robert Kennedy Jr. será o seu indicado para chefiar a saúde dos Estados Unidos, caso ele seja o presidente do país. Porque isso pode dar muito voto para o Trump, mas também tirar. Em uma eleição tão disputada, pode ter sido aí uma cartada importante no processo eleitoral. Fala também, pessoal, sobre a situação da Moldávia, em que tivemos a recondução da Maia Sandu como a chefe de governo do país, mas com muitas acusações de interferência, tanto do Ocidente como também da Rússia, no processo eleitoral, e falar também da situação de Israel, que ataca o último hospital que ainda funcionava no norte de Gaza e anuncia que a UNRWA de fato não atuará mais nos seus domínios. Enquanto isso, o Irã, ele anuncia uma retaliação contra Israel, inclusive pedindo o fechamento do espaço aéreo até o final de novembro e com ogivas extremamente poderosas. Mas mais uma confusão social pode estar vindo no país por conta da prisão de uma estudante que se rebelou contra a polícia da moral e dos bons costumes. Mais uma insurreição no estilo Mahsa Amini no Irã. Para finalizar, pessoal, falar também sobre a Rússia, que vem tecendo aí importantes avanços no território ucraniano, mais de 196 quilômetros nas últimas semanas, e com esse avanço, claro, complicações para o Zelensky. Mas, ao mesmo tempo, um grande aliado dos russos e também da Coreia do Norte, que hoje estão participando de uma reunião, Putin e a ministra das Relações Exteriores, que é a China, insatisfeita com a aliança entre esses dois países. Por que será, hein, pessoal? Será que o Xi Jinping vai boicotar essa aliança entre Putin e Kim Jong-un? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nômade é parceiraça aqui do canal e eu tenho muito orgulho porque é uma conta internacional que eu uso e acho assim, uma das melhores coisas que eu já fiz, tá? Em relação aos aspectos econômicos da minha vida pessoal. A Nômade é uma conta internacional que ela aceita em mais de 180 países, então é uma eventual viagem que você vai fazer, por exemplo, que você tenha que comprar dólares ou as moedas locais, para que ficar fazendo essa conversão, galera? Você pega ali, ó, sua conta da Nômade e vai pagando com o seu cartão. Ah, professor, mas o IOF... Galera, na Nômade, se você tem um cartão físico ou cartão digital, com um dos menores IOFs praticados no mercado. Não precisa acreditar em mim, tá? É só você comparar, por exemplo, com as casas de câmbio aí, ou com os cartões aí desses bancões tradicionais. Mesmo que você não vá fazer uma viagem no momento, só de você ter uma plataforma que te permite a compra de dólares pela taxa de conversão cambial mais barata do mercado, galera, já é sensacional, tá? Então, por exemplo, no momento que a gente tem uma disparada do preço do dólar, você comprar dólares para deixar ele como reserva ou fazer investimentos no mercado americano, que é o maior mercado do mundo, e compara a explosão que a gente está tendo do preço do dólar. Se você tivesse investimentos dolarizados, claro que você sofreria, porque isso impacta o Brasil como um todo, mas é uma espécie de proteção para a sua carteira de investimentos. Então, eu invisto e recomendo que você também o faça, tá? Para isso, pessoal, usa o link que eu tenho aqui, ó, na descrição e cupom RICARDO20, que ele vai te dar acesso na sua primeira conversão cambial até 20 dólares de cashback. É sensacional, tá? Inclusive, caso você abra, você inclusive está demonstrando para nossa patrocinadora que eu posso contribuir com eles. É uma coisa ótima para vocês, de graça, sensacional, tá? É super simples, não tem taxa de manutenção, taxa de abertura, então é uma proteção para você e você colabora com esse produtor de conteúdo que vos fala. Tamo junto, pessoal? Link na descrição, recomendo bastante. Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, a gente teve notícias bem importantes relacionadas ao Trump. E dentro de um processo eleitoral extremamente disputado, em que os candidatos, principalmente ali, ó, nos swing states, na Pensilvânia, Michigan, estão disputando voto a voto, essa polêmica nomeação do Trump pode definir o jogo eleitoral. A gente está falando, pessoal, do Robert Kennedy Jr., para quem não sabe, né? Pertence à família Kennedy, uma família histórica, que inclusive já esteve na presidência dos Estados Unidos, e olha que coisa, hein? Dentro do lado democrata da força. O Robert Kennedy Jr., ele era um candidato independente nos Estados Unidos, ele contava ali, enquanto ele ainda se considerava como um candidato, em algumas pesquisas, até 10% dos votos, e é um cara extremamente polêmico, tá? Com algumas propostas, principalmente na área da saúde, que não são muito bem aceitas pela comunidade científica dos Estados Unidos. Por exemplo, ele defende um combate ao flúor sendo colocado na água destinada à população, alegando que Cara, são algumas coisas perigosas de falar na plataforma, né? Então vou dando uma censuradinha, né? Que poderia causar, por exemplo, algum tipo de doença quando tem mutações na sua célula associado ao flúor na água.
O CDC, por exemplo, que é o órgão que cuida, né, da questão das doenças, da questão ali da proteção sanitária dos Estados Unidos, falou que, na verdade, o flúor em água é uma coisa sensacional, que inclusive colabora muito com a saúde pública dos Estados Unidos. Ele, por exemplo, associa alguns medicamentos injetáveis, sabe o que eu estou falando, com, por exemplo, a disseminação do autismo, enfim, né, nos Estados Unidos. Outra coisa também que não é comprovada pela comunidade internacional. Ele, por exemplo, foi um crítico muito ferrenho dos bloqueios, dos fechamentos que aconteceram durante a pandemia. E o Trump colocou que o Robert Kennedy Jr., caso ele seja presidente dos Estados Unidos, ele vai controlar todas essas agências de saúde. Poxa, professor, então é uma coisa importante, porque o Robert Kennedy Jr., ele tinha, como você falou, 10% dos votos. Pois é, mas quando o cara ele é muito polêmico assim, a parte positiva é que, de fato, tem muita gente que o segue de maneira quase que assim, né? Poxa, então se ele tá com o Trump, eu vou votar nele, porque esse cara vai ser, vai representar meus pensamentos, ainda mais no setor que eu julgo tão importante como o setor de saúde, mas, ao mesmo tempo, ele atrai também muitos opositores. E aquele cara mais moderado, poxa, será que eu voto na Câmara? Será que eu voto no Trump? A Câmara tem a parte negativa da inflação, tem a parte negativa dos imigrantes, mas o Trump também agora está colocando o Robert Kennedy Jr., que tem algumas propostas, entre aspas, polêmicas, não aceitas pela comunidade científica. Vai colocar no setor de saúde, melhor eu votar na Câmara mesmo. Então, na minha concepção, tá? Claro, ele deve ter ali os seus estrategistas, saber o que está falando, mas na minha concepção, embora ele carregue com ele esses 10% dos votos, penso eu que alguém que votaria no Robert Kennedy Jr. já votaria no Trump de qualquer maneira. Então não é nomear o Trump por cargo de saúde que vai fazer algum tipo de diferença. Agora, para o eleitor mais moderado, que consideraria votar no Trump por conta dos problemas da Câmara durante o governo Biden, ou então por conta de eventuais promessas, como possível congelamento de preços, aumentar os impostos aí. Então, alguém que tem uma vertente um pouco mais liberal, possa falar, poxa, a Câmara não é tão liberal assim como eu gostaria, mas pelo menos ela não vai nomear alguém tão polêmico para a área de saúde. Então, na minha concepção, essa nomeação ou possível nomeação joga contra o Trump. E você, pessoal, acha que o Trump mandou bem de colocar o Robert Kennedy Jr. como eventual líder do setor de saúde dos Estados Unidos? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, pessoal, bem importante, está ligado às eleições da Moldávia. Um país pequenininho, né? Faz fronteira ali com a Ucrânia e que parece ter pouca importância na geopolítica, mas de verdade representa uma tensão muito grande entre russos e ucranianos, entre Rússia e OTAN, entre Rússia e Ocidente. A Moldávia, ela tem a Maia Sandu como a sua chefe de governo, né, como a sua representante do governo, e passou por novamente um processo eleitoral. No primeiro turno, ao mesmo tempo que teve a votação, que ela foi a mais votada, teve também um referendo para saber se a população desejava ou não entrar para a União Europeia. Para vocês terem uma noção da divisão que existe interna na Moldávia, o pró-União Europeia venceu por 50,35% dos votos. Ou seja, praticamente metade da população quer entrar para a União Europeia, a outra metade não quer. Nesse processo eleitoral que a gente teve agora, a Maia Sandu foi eleita em segundo turno com 54,7% dos votos. Também, uma eleição extremamente disputada. E o pior, com acusações dos dois lados. A própria Maia Sandu e as mídias ocidentais estão colocando que a Rússia ela interferiu demais no processo eleitoral. Seja com as fazendas de botes, porque lembrando, a Moldávia faz fronteira com a Ucrânia e tem algumas regiões separatistas, algumas regiões que se consideram como autônomas. A Transnistria, por exemplo, e a Gagáusia, que a gente vai falar um pouquinho mais no futuro próximo, tá? E são duas regiões muito mais pró-Rússia. A Moldávia, com a Maia Sandu com esse 54,7% dos votos, ela deseja agora uma aproximação com a União Europeia e uma possível aproximação no futuro também com a OTAN. Vai lembrar, tá? A Rússia, supostamente, teria com as suas fazendas de bots, e inclusive, né, ou seja, criando perfis falsos, disseminando notícias negativas acerca da Maia Sandu, contaminado o processo eleitoral. Fora que, na região da Transnistria, a Rússia teria, junto aos soldados que ali ocupam aquela região, que não aceita inclusive o fim da União Soviética desde 1991, incentivado, feito ali comboio para que as pessoas saíssem das suas posições e fossem votar. Isso é proibido pela legislação eleitoral da Moldávia. Então, há acusações de que a Rússia interferiu com financiamento no processo eleitoral local.
Mas, ao mesmo tempo, a gente tem reclamações também da Rússia e dos próprios aliados russos que estão na Moldávia. Por exemplo, segundo a Transnistria, a gente teve, por exemplo, alguns locais que houve cyberataques, bloqueio, por exemplo, de pontes para voltar da Transnistria em direção a pontos de votação na Moldávia, e fora que, segundo a galera mais pró-Rússia, o que definiu os votos não foram da população que de fato votam na Moldávia, mas sim de pessoas que estão em outras partes do mundo que também participaram do processo eleitoral. Ou seja, da Moldávia, que vive na Moldávia, o candidato opositor mais pró-Rússia teria vencido. Quando a gente pega, por exemplo, a região da Gagáusia, que também é uma região pró-Rússia, eles reclamaram, alegando que houve ali poucas urnas que foram disponibilizadas para a população. A gente fala de quase 500 mil votos e 2 sessões eleitorais. Ou seja, com a Maia Sandu e o governo boicotando aquelas áreas que ela sabia que ela poderia perder o pleito. Independente, galera, de se houve pressão da Rússia, pressão do Ocidente, distorções ali no processo eleitoral, é fato que a Maia Sandu foi eleita e isso preocupa bastante. Por quê? A gente já tem reclamações do Sergei Lavrov, do Dmitry Medvedev e do próprio Putin, que existem neonazis, enfim, né, sabe o que eu estou falando, na Moldávia, que estão perseguindo os russos, ou aqueles mais pró-russos da Transnistria. Um discurso muito parecido com o que aconteceu, por exemplo, em Donbass, o que aconteceu na Crimeia. Olha, a Ucrânia está se aproximando da União Europeia, a Ucrânia está se aproximando da OTAN. Então, nós, Rússia, deveríamos ou temos que dominar aqueles territórios para proteger os russos que ali vivem. Na Transnistria, o papo está ficando muito parecido. Então, se de fato, agora com a reeleição da Maia Sandu, ela se aproximar tanto da União Europeia, mas principalmente da OTAN, pode ser que essa região separatista da Transnistria, ou até mesmo a Gagáusia, se mobiliza mais em favor da Rússia, podendo gerar novas áreas separatistas e novos conflitos regionais. Lembrando que o Dugin, ou Dugan, que é conhecido como o ideólogo do Putin, ele fala da New Russia, uma regiãozinha que se estabeleceria da Rússia, passando por Donbass, ali a região da Crimeia, de Kherson, e chegando até a região separatista da Transnistria. Será, pessoal, que a Rússia vai expandir os seus anseios imperialistas e dominar, ou fazer toda essa região assim de domínio da Ucrânia? É uma polêmica. A gente teve também, pessoal, notícias bem importantes relacionadas do Ministério da Saúde em Gaza. Quero deixar bem claro, pessoal, que quem produz as informações, e de novo, né? Isso vale tanto para o Ocidente como para o Oriente, tá? É o Ministério da Saúde de Gaza. Então, Israel não confirma e mídias ocidentais não confirmam, tá? Mas o Ministério da Saúde de Gaza, ele anunciou que a gente teve hoje bombardeamento contra o último hospital que ainda operava no norte de Gaza. Esses ataques aéreos trouxeram 12 mortos e, segundo o diretor do hospital, a situação é catastrófica. Segundo ele, Israel não entrou em contato antes de realizar os ataques. E naquele hospital você tem civis, tem crianças, mulheres, doutores, médicos, inclusive de agências internacionais, que estavam prestando ali os seus serviços. Segundo o diretor, o que aconteceu é que há vários membros feridos e os médicos insistem, enfermeiros, que eles não podem simplesmente abandonar os pacientes e o hospital. E Israel atacou com o objetivo claro de destruir aquela região, destruir o hospital. Isso é uma acusação que a UNRWA vem fazendo, que algumas agências da ONU vem fazendo, reclamações da própria comunidade internacional, que Israel, principalmente agora no norte de Gaza, está fazendo uma espécie de bloqueio sistêmico de ajuda internacional, tá? Como assim? Chegada de ajuda humanitária como alimentos, como mantimentos, até mesmo água, equipamentos médicos, basicamente fazendo com que aquela população ela se sinta tão pressionada, ou até mesmo, né, com um caos social aí de não ter acesso a medicamentos, alimentos, água disponível, e simplesmente fujam daquelas regiões ou até mesmo venham a óbito, com o claro objetivo, segundo palavras do Itamar Ben-Gvir, de fazer uma espécie de colonização também na faixa de Gaza. Será que é verdade? Cara, é muito difícil a gente conseguir estabelecer. Mas com as denúncias, se elas de fato se provarem verdadeiras, fica difícil pensar, porque, como eu sempre falo, a própria Convenção de Viena e os acordos internacionais, eles liberam que uma guerra não é uma guerra. Você não pode fazer qualquer coisa. Existem algumas regras que devem ser respeitadas. Você não pode atacar filiações, por exemplo, né, da ONU, representações diplomáticas, áreas de civis, áreas, por exemplo, de hospitais, de médicos, e aparentemente isso é o que Israel vem fazendo. Isso é corroborado
pela notícia que eu vou trazer para vocês, que eu já trouxe semana passada, mas hoje teve a confirmação por meio de um documento de Israel para a ONU. Israel não deixará mais, isso foi aprovado pelo parlamento israelense, a UNRWA, que é a instituição pensada para refugiados palestinos, atuar no seu país. Para quem não sabe, galera, toda a situação, a UNRWA é um órgão que surgiu pós-Nakba. Para quem não sabe, a Nakba, ela acontece, a Palestina é dividida em 1947 pela ONU e os árabes não aceitam aquela divisão. Partem para cima de Israel, Israel vence o conflito e ainda consegue expandir os seus territórios. Com isso, a gente fala de centenas de milhares de palestinos que abandonaram as suas terras. Emigraram para a Síria, para o Líbano, para a Jordânia, para o Egito, principalmente ali para os países limítrofes. A ONU, então, ela vai criar um órgão debaixo do guarda-chuva da ONU, que é o UNRWA, que vai cuidar desses refugiados palestinos, com assistência de medicamentos, com assistência de saneamento, alimentos, água e por aí vai. Israel, inclusive, desde 67, tem um acordo com a UNRWA, que deixava atuar nos seus territórios, e sem, inclusive, um órgão da ONU que repassaria a ajuda humanitária para aquela população. A Unicef, por exemplo, quando quer cuidar das crianças de Gaza, utiliza a UNRWA. A OMS, por exemplo, que é um órgão da ONU pensando em saúde, quando quer mandar equipamentos médicos hospitalares, utiliza a UNRWA. Por isso que a UNRWA ela é tão importante, ainda mais no momento de caos social. Entendam, eu não aqui estou defendendo, né? Vamos deixar bem claro, o Hamas é um grupo terror, tananã, o que fez contra Israel no dia 7 de outubro foi um atentado terror, tananã, né? O que a gente está falando são sobre os civis que existem no território de Gaza. A gente fala de quase 1,5 milhão de pessoas que estão sofrendo, agora principalmente no norte do território. E a não atuação da UNRWA vai comprometer ainda mais a situação. Por isso que eu falo, corrobora meio com a ideia que, de fato, né, a ONU, ela está sendo, aliás, Israel está fazendo algum tipo de cerceamento ali para condições mínimas. E isso pode ser considerado, inclusive com reclamações dos Estados Unidos, de membros da comunidade internacional, uma pressão social gigantesca pela população em Gaza. Será, pessoal, que a ONU vai tomar alguma medida mais radical? O Conselho de Segurança da ONU, inclusive com a aprovação dos Estados Unidos, falou que Israel não poderia deixar a UNRWA não atuar nos seus territórios. Professor, essa decisão, ela é obrigatória de ser seguida? Sim. E se Israel simplesmente ignorar? O Conselho de Segurança vai ter que anunciar medidas retaliatórias contra Israel. E quais vão ser essas medidas? Sanções econômicas? Embargo de armas? Alguma intervenção militar? Cara, eu duvido que os Estados Unidos não vetariam qualquer tipo dessas ações. Ou seja, muito possivelmente, Israel não vai respeitar, mandou o documento oficial para a ONU e nada vai acontecer contra o país. A gente teve denúncias, inclusive, na semana passada, do Felipe Lazzarini, que é o diretor da UNRWA, que a própria UNRWA na Cisjordânia, que ajudava cerca de 14 mil palestinos que ali estavam, foi atacada por Israel. Israel, então, além de atacar tropas da Unifil, além de, inclusive, né, boicotar e querer que as tropas da Unifil saiam do sul do Líbano, também ataca posições da ONU na Cisjordânia e em Gaza. Qual vai ser a repercussão para Israel, hein, pessoal? Penso eu que nenhuma. Deixa aí nos comentários. A gente teve também, pessoal, notícias bem importantes relacionadas ao Irã. O Irã ele anunciou, por meio do seu Ayatollah, o Ayatollah Khamenei, que a resposta ela vai vir e vai ser uma resposta avassaladora. Muito possivelmente o ataque, segundo a própria mídia ocidental, vai acontecer antes das eleições americanas. Eu, particularmente, já estou duvidando um pouco dessa informação, porque as eleições americanas estão aí, né, batendo as portas. Então, não sei se o Irã vai ter capacidade técnica ou motivação para fazer o ataque antes do processo eleitoral, mas é o que a mídia coloca. E o Pezeshkian, que é o presidente do país, o Ayatollah, colocando que vai ser uma resposta avassaladora. Pois é, pessoal, a mídia colocou, primeiro, que o Irã ficou muito bravo com a situação dos bombardeiros B-52 sendo utilizados em Israel. Sim, galera, a gente fala de bombardeiros que tem uma altíssima capacidade técnica militar. Esse já tá um ditado, né? Olha, se você viu algum tipo de bombardeio visto pelo B-52, é porque você não era o alvo. Ou seja, porque se você for o alvo, você nem vê um tipo de ataque vindo
desse equipamento técnico americano. Então o Irã fala que isso desestabiliza a região e colocou também, galera, que o objetivo do Irã agora é que o ataque ele vai ser feito com uma resposta muito mais abrangente, utilizando ogivas potentes e outros equipamentos. Inclusive, dessa vez, não vai ser uma retaliação somente dos guardiões da Revolução Islâmica, mas também do próprio exército do país. Professor, e como que eles vão fazer esse ataque de retaliação? Talvez uma amostra tenha sido dada no final de semana. Para quem não sabe, o Iraque lançou drones contra Israel. Professor, mas o Iraque também é contra Israel? Então, o Iraque, como representante de governo, não. Mas o Iraque ele tem várias milícias, vários grupos. E um deles, na verdade, alguns deles, né, que são mais aliados com o Irã, poderiam pegar uma parte do seu território para fazer ataques contra Israel. Aliás, numa coisa muito parecida com o que foi feito a partir de Israel. Sim, Israel, quando lançou ali com seus quase 100 caças um ataque contra o Irã, não lançou somente a partir de Israel, mas também usou o espaço aéreo do próprio Iraque, o que, aliás, fez com que o Iraque até reclamasse na ONU. A Jordânia também reclamou que Israel usou de maneira indevida o espaço aéreo do território do Iraque. Ou seja, o ataque do Irã deve ser mais poderoso, contar com ogivas mais poderosas e ataques a partir do Iraque. Quando? O Irã anunciou o fechamento, pedindo, tá? Empresas de aviação não utilizem o espaço aéreo do Irã até o final de novembro. Muito possivelmente porque o ataque deve estar por vir. Mas eu diria que o Irã ele vai encontrar algumas dificuldades, assim como já encontra, né? Para quem não lembra, ano passado a gente teve um caso bem emblemático, que foi o caso da Mahsa Amini. Era uma garota, uma digital influencer, ali na região curda do Irã, que ela postava algumas fotos do tal, né, beleza? E uma das fotos apareceu uma partezinha do seu cabelo, ou seja, o hijab, né? Ou seja, o hijab, que é o véu islâmico utilizado de maneira incorreta, entre aspas, mostrando uma parte do cabelo da garota. Ela foi cooptada ali pela Polícia da Moral e dos Bons Costumes e depois de alguns dias sob custódia, ela acabou falecendo. A Polícia da Moral e dos Bons Costumes jura que, na verdade, o que aconteceu foi que ela teve um ataque cardíaco. Estranho, para quem não tinha histórico familiar, para quem era uma moça relativamente jovem, tinha os seus 20 e poucos anos, né? Então há graves denúncias que, na verdade, ela tenha sofrido com ataques, e aliás até com uma tortura, enfim, né? Sabe o que eu tô falando? Da Polícia da Moral e dos Bons Costumes do Irã. Isso começou a fazer com que as mulheres jogassem os seus véus no fogo e começassem protestos que inflamaram eventos esportivos internacionais e tal. Entendam, não é que as mulheres elas são contra o uso do véu, nada a ver, né? Elas são contra o que o Irã faz de obrigar alguns comportamentos ali por parte do Estado. É que nem mais ou menos, sei lá, você é cristão. Galera, você não tem nada contra, sei lá, usar o crucifixo. Pô, eu gosto, acho que é um símbolo legal pra mim. Mas você possivelmente teria contra se o Estado obrigasse você a ficar usando o crucifixo. Entende? Religião e Estado não deveriam ser coisas que se misturam, né? Mas enfim, essa é a reclamação. Isso acabou combinando, galera, com uma convulsão social bem importante no Irã. Dessa vez o que aconteceu é que a gente teve uma estudante que estava ali numa universidade, né? E ela não teve sua identidade revelada, ela estava numa aula. E aí a gente teve agentes da Polícia da Moral e dos Bons Costumes aparentemente, tá? O que as denúncias falam. Pedidos de maneira, entre aspas, respeitoso, pelo menos no primeiro momento, para que ela tivesse vestimentas mais adequadas. Lembrando que o Irã é um país bastante restritivo ao uso de vestimento pelas mulheres. Ela, insatisfeita com o assédio moral que estava sendo cometido contra ela, falou, então beleza, vocês querem que eu faça isso? Foi lá, se despiu, começou a andar somente com as suas roupas íntimas pela universidade. Aí a coisa complicou, porque a gente teve, segundo as denúncias, tá? Carros da Polícia da Moral e dos Bons Costumes com agentes que estavam à paisana, pegaram, jogaram no carro e começaram a praticar violência física contra ela. A gente não sabe exatamente qual que é o paradeiro, aonde que ela está, não temos mais notícias. Mas claro que isso começou a gerar uma série de inconformidades de novo. E aí, isso já vem, são imagens que estão rodando no mundo, tudo tal, e isso pode acabar culminando também com novos protestos no Irã. Em um momento em que o Irã, de novo, precisa de uma unidade nacional, entre aspas, para combater Israel, você tem um racha por conta dessa polícia da moral dos bons costumes, por conta de perseguições contra os direitos das mulheres, pode acabar culminando com enfraquecimento do país. Será? Lembrando, pessoal, que o Pezeshkian, que é o novo presidente do país,
ele tem uma postura um pouco mais complacente, né, do que tinha o Ibrahim Raisi, que era um pouco muito mais rígido com essa questão religiosa. O Pezeshkian, ele se alegava um pouco mais reformista. Mas, de fato, quem manda no país é o Ayatollah, né? Então, não sei se o presidente vai conseguir ter uma voz ativa nessa questão. Para finalizar, pessoal, notícia bem importante também, a gente já vem discutindo dos avanços russos. Sim, temos recordes de avanços. A gente fala de 200 quilômetros quadrados só na última semana, o que é, sim, um recorde, pelo menos, em 2024. E, aparentemente, com todo o apoio que a Rússia está tendo, a Rússia anunciou o aumento dos gastos militares em porcentagem do seu PIB. A Rússia, por exemplo, vai lembrar que tem um PIB maior que o dos ucranianos, uma população maior do que a da Ucrânia. Conta com apoio direto e indireto. O Irã, por exemplo, fornecendo os Shahed 136, os drones kamikazes. A Coreia do Norte fornecendo aí os seus militares, inicialmente 12 mil, mas que pode aumentar para uma capacidade ainda maior. Inclusive, notícias importantes hoje indicam mais ou menos como vai ser essa parceria. Inicialmente, somente 12 mil militares, que vão receber um pagamento de quase 2 mil dólares. Claro, a maior parte vai para o governo da Coreia do Norte, não exatamente para os militares. A Rússia promete também fornecer alimentos. Vai lembrar que a Coreia do Norte está com uma situação de insegurança alimentar muito grave e também equipamentos técnicos militares. Principalmente, pessoal, tecnologia nuclear e tecnologia de satélites. Em troca, a Coreia do Norte fornece os seus militares e também inventário, ou seja, munições, armamentos, enfim, já que a Coreia do Norte dispõe bastante desses recursos. Não muito tecnológicos, mas em capacidade sensacional. E ao mesmo tempo, galera, a Rússia vem fazendo ataques complicados, vamos colocar assim, contra a Rússia. A gente citou, por exemplo, no final de semana, os ataques que a Rússia faz com drones, contra áreas de civis. Professor, deliberadamente contra civis? Sim. Isso é uma forma de terror, tananã, que a gente fala, né? Infelizmente, Ucrânia e Rússia praticando isso durante a guerra, né? Quando a Rússia vai lá e em Kherson, por exemplo, ataca drones contra civis, vocês entendem o medo que a população civil tem de sair às ruas? Poxa, será que eu vou trabalhar? Porque se eu for trabalhar, um drone russo pode me perseguir. Será que eu vou, sei lá, me deslocar a céu aberto? Porque pode ser que um drone russo venha e fira alguém da minha família. Então as pessoas começam a ficar mais em casa. É quase um abuso moral que você faz para a população e isso vai cansando a população, pressionando que o Zelensky acabe com essa guerra. É o que a Rússia quer. A gente tem o Zelensky falando, por exemplo, que quase 50% da energia elétrica do país já está comprometida por conta dos ataques dos drones russos. Então, sim, a Ucrânia está num momento muito delicado no campo de batalha, com militares ucranianos colocando, generais, tá? Que as tropas que estão sendo enviadas para a frente de combate agora são tropas completamente inexperientes, e isso prejudica muito a própria logística da batalha. O Zelensky, desesperado para alguma atuação mais efetiva, pede um apoio cada vez maior do Ocidente, por exemplo, os mísseis de longo alcance Tomahawk, lembrando que isso gerou até certo atrito entre os Zelensky e os Estados Unidos, já que os Estados Unidos, por meio da mídia, tá, divulgou esse pedido do Zelensky, e o Zelensky falou, poxa, mas como assim? Eu não posso confiar então no sigilo do meu parceiro? Porque os Estados Unidos que teria liberado essa informação para a mídia americana. Para a população americana ficar sabendo e falar, pô, mas vai fornecer mais mísseis de longo alcance para o Zelensky? Entende? A gente fala também, pessoal, de reclamações do Zelensky contra a OTAN, alegando que eles sabem que a Coreia do Norte está com equipamentos, fazendo treinamento, já na frente de batalha, ali na região de Kursk, e por enquanto a OTAN não fez nada, nenhum tipo de retaliação. A ONU tece críticas, a OTAN tece críticas, mas na prática nada é feito. Reclamando também, pessoal, que vários componentes que são utilizados pela Rússia são componentes que são produzidos nos Estados Unidos e na Europa. Professor, mas a Europa e os Estados Unidos não estão sancionando os russos? Sim, mas a partir de vendas indiretas. Então, sanciona a Rússia diretamente, mas não aliados da Rússia. Então, os Estados Unidos e a Europa, segundo Zelensky, teriam que aumentar ainda mais o campo das sanções contra os russos. E reclamam também, galera, na verdade, né, anunciam mais 160 mil militares que vão ser convocados e colocados na frente de batalha. Lembrando que temos eleições americanas, se o Trump for eleito, complica para o Zelensky. O inverno está chegando, o que, sem energia, pode complicar também a situação do Zelensky. É uma situação muito difícil da Ucrânia. Mas eles podem ter uma boa notícia, que é a China. Professora, China, mas a China não é aliada da Rússia e da Coreia do Norte? Como assim uma notícia boa? Pois é, olha como geopolítica é muito divertido, mas também complicado. A mídia ocidental está colocando que a China está ficando insatisfeita com a parceria Putin e Kim Jong-un. Professor, por quê?
Lembrando que Putin e Kim Jong-un fecharam um acordo que tem uma série de cláusulas de ajuda militar, inclusive o artigo 4º, que garante que a Rússia vai defender a Coreia do Norte em caso de um ataque e a Coreia do Norte defenderá os russos em caso de um ataque, ou seja, um acordo militar bem estreito entre os dois países. Vocês entendem, galera, que esse fortalecimento ou essa presença maior dos russos ajudando a Coreia do Norte é uma coisa que preocupa muito o Japão, de Shigeru Ishiba, que é um novo primeiro-ministro totalmente militarista, que fala até do Japão ter armas nucleares e que é a presença da OTAN mais forte na Ásia, no Extremo Oriente. Isso desagrada os chineses? A Coreia do Sul, por exemplo, estando preocupada com a atuação, essa parceria entre Rússia e Coreia do Norte, também está cada vez mais aliada dos Estados Unidos e até realizou exercícios militares no final de semana. Ou seja, os americanos, que já têm uma série de bases militares ali estabelecidas, vão aumentar também a sua presença militar. Ou seja, por conta de uma parceria entre Rússia e Coreia do Norte, a ideia de uma OTAN asiática cresce, com o apoio da Coreia do Sul e com o apoio do Japão. Será que a China gostaria de ter a presença de militares americanos cada vez mais próximos de Taiwan, próximos, por exemplo, do Mar da China Meridional? A gente já tem as Filipinas, já tem a Austrália, já tem a Coreia do Sul, já tem o Japão, como grandes aliados americanos. Então a China não está satisfeita com essa parceria tão intensa e com as provocações que Coreia do Norte e Rússia vêm fazendo contra a Coreia do Sul e contra o Japão pelo aumento do poder ou da interferência da OTAN no Extremo Oriente. E aí, pessoal, será que o Xi Jinping vai ter capacidade de brecar esse avanço? Ou será que não passa de estratégia da mídia ocidental também, para tentar desmobilizar essa parceria China, Rússia e Coreia do Norte, hein? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.